Olá a todos, muito boa noite. Vamos iniciar a gravação aqui, a transmissão do resumo do terceiro dia do evento Economia Francesco, evento que se encerrou hoje, né? E que dia, senhoras e senhores, que dia maravilhoso, né? Um dia muito especial com a presença do Papa Francisco. Eu vou trazer aqui alguns insights e as discussões que a gente teve durante hoje, né? Nós iniciamos o dia com a apresentação do grupo de trabalho de vocação e lucro, né? Como eu comentei nos demais dias, nós tivemos 12 vilas temáticas trabalhando no evento, a minha de negócios e transição, mas hoje nós iniciamos o dia trabalhando vocação e lucro, né? E aqui entra algumas discussões bastante interessantes de como a gente abre mão da nossa vocação em função de dinheiro, em função de lucro, né? E ao longo da história nós temos muitas personalidades aí que viveram em extrema pobreza para viver as suas vocações, né? Isso é muito presente no renascentismo, em eras da arte, né? Desde Van Gogh, Gaudí, vários artistas que viveram em extrema pobreza, mas não abriram mão de sua vocação e, por ironia do destino, depois que morreram, né, hoje em dia suas obras valem uma fortuna, né? O próprio Leonardo da Vinci passou por alguns perrengues e quantos de nós abrimos mão da nossa vocação, quantos de nós poderíamos ser um novo Van Gogh, um novo Da Vinci, né? E a gente acaba abrindo mão da nossa vocação em função de um salário, em função de ter que cumprir o nosso papel na sociedade, vamos dizer assim, né, com um emprego e pagando as nossas contas, né? Quem de nós viveria em extrema pobreza, como viveu esses grandes artistas, para viver a sua própria vocação? Isso é um insight bastante interessante. E em cima disso, a gente discorreu sobre outras coisas que eu trago aqui para vocês, né? Eu tenho um arquivo aqui que eu salvei as telas, né? A discussão de heart, head and hands, né? Coração, cabeça e mãos, porque então a gente hoje busca um trabalho que parte do coração, né? A gente busca uma sociedade mais humana, uma economia mais humana, né? Mas tem que passar pela nossa cabeça e tem que passar pelas nossas mãos. Então a gente tem que raciocinar como fazer as coisas de uma melhor forma, né? Então nós queremos uma economia mais humana, mas como que a gente estrutura isso de uma forma que funcione, né? Porque nós temos N exemplos na sociedade daquilo que não funciona. Então, se a gente pegar o tradicional, né, o capitalismo, a gente sabe o que funciona e o que não funciona do capitalismo. Se nós pegarmos o socialismo, a gente sabe o que funciona e o que não funciona do socialismo, e assim por diante de todas as teorias. Hoje, mais do que nunca, nós temos acesso a tanta informação, né, que a gente pode raciocinar e ver o que funciona dessas teorias todas e com nossas mãos, né, o exemplo das mãos, colocar isso em prática, desenvolver questões, desenvolver, desenrolar ações que coloquem isso em prática de fato, né? Bom, seguindo as discussões, dentro de vocação e lucro ainda, houve uma discussão a respeito de como as empresas, né, num nível corporativo, estão fazendo essa migração de cada vez dar mais atenção às vocações dos seus próprios funcionários e ajudar os funcionários nessa transição de um lado para o outro para encontrar a sua verdadeira vocação, né? Porque é nítido que quando a gente se alinha com o nosso propósito, com a nossa vocação, a gente gera muito mais resultado e isso traz mais resultado para a empresa se você é funcionário de uma empresa. Então, existe já N iniciativas como empresas do Sistema B, entre outros, né? Tem a Blueprint for Better Business e outros sistemas que já estão hoje auxiliando as empresas a uma nova transição, que aí é a minha via temática, né, de negócios em transição, de como as empresas se adaptam a uma nova sociedade, a uma nova economia, porque as empresas já perceberam esta necessidade. Inclusive foi citado um caso da Monsanto, né, que é tão mal visto assim normalmente, a gente normalmente vê as notícias com más notícias da Monsanto, foi citado um caso da Monsanto de boas práticas que eles vêm realizando, né? Bom, depois dessa discussão, nós entramos numa das principais palestrantes também do evento, né, que foi a Kate Howard e o Jim Perkins, tá?
A Kate Howard é quem definiu o conceito de economia donut, talvez vocês já tenham ouvido falar, mas a economia donut, eu vou mostrar uma imagem aqui que fica mais fácil, né? Mas ela de novo contextualiza de um viés em que a sociedade vai mal, né? De que a gente tem muita desigualdade, tem muitos problemas. E aqui na imagem vocês podem ver, então, essa parte verde seria o donut, né? Igual aquele donut do Simpson mesmo, né? É a rosquinha com um buraco no meio, né? A rosquinha seria a parte verde. Então ela diz que a nossa sociedade precisa de um modelo econômico que viva dentro dos limites desse donut, né? E quando ele vem aqui para dentro é porque está faltando coisas, tem desigualdade, né? E quando extrapola aqui é porque você está consumindo muitos recursos do planeta e está gerando um desequilíbrio no ecossistema. Então, esse modelo que ela apresenta, tá? Ele, se eu não me engano, está começando a ser colocado em prática na Holanda, tá? Se eu não me engano, é na Holanda. E aqui ela já traz alguns experimentos que mostram, né? Então, por exemplo, um país subdesenvolvido, né, com bastante pobreza como a Ruanda, ele tem déficit de muitas coisas, né? O Brasil tem uma desigualdade um tanto quanto grande, né? Um tanto quanto não, né? Bastante grande. E aqui já extrapola algumas questões de emissões de gás carbono, de fósforo, né? E outras questões de recursos não renováveis. Os Estados Unidos, uma grande potência, então, ela extrapola todos os limites do planeta. Então, sempre que se fala também, né, vocês já devem ter ouvido falar, que se todos consumissem como os americanos consomem, a gente precisaria de 2 planetas para dar conta de produzir tudo, né, do tanto que os Estados Unidos consomem recursos da nossa humanidade. Então, essa teoria da Kate está em bastante evidência hoje em dia, né, tanto que ela faz uma distribuição aqui, como vocês podem ver, do que seria um novo desenvolvimento que a gente deve buscar. Então, ela diz assim, o desenvolvimento que a gente conhece, os países desenvolvidos hoje, eles não são desenvolvidos, eles têm dinheiro, né? É evidente, do nosso conceito de desenvolvimento, eles são desenvolvidos por ter recursos monetários. Mas a nível planetário, eles não são desenvolvidos. E aí ela chama isso de um novo, que estamos todos em desenvolvimento neste momento, migrando para um modelo de desenvolvimento que faça com que a gente se adeque dentro do donut, né? Dentro desses limites de redução de pobreza, de redução de desigualdade e também da questão dos recursos do planeta. E isso aqui eu cruzo com a fala do Yunus ontem, né? Que o Yunus diz que quando veio a teoria lá de maximização de lucro, o capitalismo, o ser humano, o empresário acabou levando isso muito a sério e levou ao extremo a maximização de lucro, tá? Então aqui a Kate vai dizer o quê? Você maximiza o seu lucro, mas até que você encontre um ponto de equilíbrio com o consumo de recursos do planeta, né? Então você precisa pensar a sua empresa, o seu negócio dentro de um ecossistema, dentro de um planeta, e a gente precisa adequar as coisas. Então o lucro é importante, né? De novo, venho todo dia ressaltando isso. Ninguém aqui está dizendo que lucro não é importante, né? Ninguém está dizendo aqui que dinheiro é do mal. A gente está dizendo que você maximiza o seu lucro, que você vai ganhar o seu dinheiro da forma como você quiser, né? Mas existem limites a serem pensados neste processo. Tá? Então é uma teoria bastante bacana e muito sendo discutida hoje em dia, né? E foi muito bom, então, poder ter ela participando do evento, né? Bom, o Perkins aqui, então, vamos ver o que eu notei dele aqui. Ele comenta que percebe hoje já com muita esperança as possibilidades de mudança, né? E ele fala que é necessário acelerar essas mudanças, tá? Citando a questão dos plásticos, né, de que os oceanos estão completamente poluídos de plásticos. Quando eu era criança, eu me lembro muito bem, né, de ouvir que os meus netos, de que os netos do meu pai, se a gente não cuidasse, teria então um oceano de plástico e que o mundo seria tomado de plástico. Bom, a realidade é que hoje nós temos um oceano de plástico, né? Eu, fora do evento aqui do Papa, alguns meses atrás li um estudo, né, um artigo científico da Universidade de Viena, onde eles avaliaram amostras de fezes de humanos de todos os continentes e todas as amostras, 100% das amostras das fezes de humanos,
haviam resíduos plásticos, ou seja, nós já estamos totalmente contaminados por plástico, né? Sem contar aqui nesse processo a questão do carbono 8 do Teflon, né? Que muitas pessoas já ouviram falar a história do carbono 8, né? Da Dupont lá, que escondeu toda a contaminação que eles geraram a nível internacional, tanto que se fala que hoje em torno de 99% das pessoas têm o carbono 8, o Teflon dentro do organismo, e isso não é o organismo não absorve isso, né? E é comprovado que isso causa problemas de tireoide, causa infertilidade, causa câncer, né? Então, hoje, mais do que nunca, a maioria de nós conhece alguém que quer ter filho e não consegue ter filho, né? E por coincidência, né, o Teflon lá é comprovado que causa infertilidade, e também já se tem uma noção de que praticamente toda a humanidade tem esse componente no seu organismo, né? Ou seja, somos todos reféns dos nossos consumos e do sistema pelo qual a gente gerencia o planeta, tá? O Jim Perkins trouxe perspectivas bastante positivas de mudança na China, de regulamentação de uso de materiais na China. Eu achei isso bastante interessante, essa abordagem dele, né? A China estrutura uma abordagem econômica diferente, já por ter consciência dessa necessidade, tá? E aí foi, então, trazido outros pareceres a respeito dessas necessidades, tá? Bom, depois disso a gente teve ainda algumas discussões, tivemos apresentações de jovens de 14 a 18 anos com projetos práticos de conscientização das mais diversas formas, né, financeira, ambiental, de consumo de água. Eu até fiz um stories comentando de que você imagina um jovem no Brasil hoje de 14 a 18 anos olhando ali cursando seu ensino médio para fazer um vestibular, e ele vai ver o que outros jovens ao redor do mundo estão fazendo com essa idade. Eles estão gerando projetos de impacto social, estão gerando projetos de transformação da realidade da sociedade, né? Ou seja, nós temos uma disparidade muito grande entre o que a sociedade considera normal da escola tradicional e mandar para o vestibular, né? Sendo que universidades, de modo geral, nem vestibular não tem mais, né? Com o que de fato acontece, né? Então, nós precisamos de uma readequação muito urgente dessas coisas ditas como normais na nossa sociedade, tá? A partir disso, se encaminhando então para o fim do evento e, claro, para o grande momento com o Papa, né? O evento foi muito feliz de convocar toda a comissão científica do evento, e eu quero ressaltar isso aqui, né? Nós estamos falando de um evento da igreja e eles trazem toda a sua comissão científica, né? Então, religião e ciência não pode ficar separado, né? E você vai ver o Dalai Lama falando nisso, você vai ver o Papa falando disso hoje em dia, você vai ver todas as religiões que têm seriedade no seu cerne, né? Trazendo a importância da ciência, né? Então, toda a comissão científica do evento de estudos, né, esteve ali representada e apresentando os rumos dos estudos que estão acontecendo, tá? Também foi citado, e eu achei muito bacana, de que o apresentador do evento, né, o Argélio, agora fiquei em dúvida, mas enfim, morador da Argélia, né, ele é muçulmano. Então, isso é bastante significativo, né? Um evento da Igreja Católica sendo apresentado por um muçulmano já mostra um pouco a quebra de barreiras que o Papa Francisco vem querendo trazer e a inclusão que ele tanto prega, né? Então, acho que foi muito bacana, tá? E aí, então, a cereja do bolo, a fala do Papa. O Papa Francisco, então, fez um pronunciamento de quase 30 minutos, tá? Eu quero passar daqui a pouco um pedacinho para vocês. Mas antes disso, eu quero citar aqui um pequeno texto que eu escrevi para instigar uma reflexão e para trazer um pouco da filosofia, né, de todo esse sentimento muito bom, né, e nessa esperança que a gente trouxe, que a gente recebeu em cima desse evento. Então, vou ler um pequeno texto que eu escrevi aqui para fazer com que você que está me escutando aí reflita um pouco, né? Então, dessa necessidade da gente migrar de uma economia com o dinheiro no centro para uma economia para o ser humano no centro, tá? Então, o que eu escrevi diz mais. Quando você contrata um empregado, terceiriza a educação do seu filho para ter tempo de ganhar mais dinheiro e pagar essa educação do seu filho,
você tem o dinheiro no centro e não o ser humano. Quando você diz para o teu filho que para ele fazer alguma coisa que dê dinheiro para estudar medicina, né, e não algo que seja sua vocação, você tem o dinheiro no centro e não o ser humano. Quando você se muda para um bairro fechado com muros, aceitando isso como normal, você se coloca como vítima da sociedade e não como parte responsável por ela, aceitando isso como normal, desde que tenha dinheiro para pagar essa situação. Quando você briga com um amigo ou briga com um familiar, né, por causa de recursos financeiros, mais uma vez você tem o dinheiro no centro e não o ser humano. Né? Quando a gente sai do mercado emaranhado de embalagens plásticas, porque o plástico é mais barato, nós de novo temos o dinheiro no centro. O que eu quero dizer com isso tudo é que todos nós fomos educados em um sistema e formados em um sistema com o dinheiro no centro. Tá? Entretanto, a ciência já comprovou que são as relações que geram impactos positivos no nosso cérebro, né? A ciência já provou porque você pode viver sem dinheiro desde que tenha pessoas que se importem com você por perto. E também já provou o contrário, que tu pode ter todo o dinheiro do mundo, mas isso não adianta se você não tem boas relações e pessoas que se importam com você. Né? Mas então, daqui a pouco vocês devem pensar, né? Mas então, Thiago, o que eu faço, né? Isso é um problema? Isso não é um problema, né? A gente, ou melhor, é um problema, mas é normal. Isso tudo que eu comentei, a gente vive dessa forma porque a evolução da sociedade nos trouxe até aqui, né? Então a gente tem muitos benefícios em cima disso, mas hoje não dá mais para viver assim. Então, o que eu faço a partir disso? Agora, eu abandono tudo e vou viver no mato? Não é por aí, né? A gente então começa primeiro refletindo sobre isso tudo que eu falei, para ver se isso faz sentido ou não. Né? E a partir disso, fazendo sentido, a gente começa a mudar os pequenos hábitos. Né? Posso citar como exemplo as benditas das sacolinhas de pano, né? Que todo mundo recebeu algum dia e ninguém usa. Por que ninguém usa? Né? Então, eu, particularmente, né, nós aqui em casa, a gente tinha e tem várias sacolas de pano e a gente não usava. E aí a gente começa a criar consciência disso e começa a levar junto de fato e começa a ter responsabilidade de usar e fazer uso e de ver nossas práticas de redução de consumo de plástico, né? E aos poucos a gente vai mudando, né? Eu quero ressaltar aqui também, né, fazer aqui um comentário, né? Que a ressalva de muitas pessoas, né, e a fervorosa objeção de algumas pessoas a um sistema que possa ter o ser humano no centro e não o dinheiro, né, possa ocorrer de fato porque esse novo sistema pode e deve estar gerando algum remorso, né, em muitas pessoas, né, um remorso da compreensão que muitas pessoas passaram uma vida inteira focando somente no dinheiro, né? Destruíram relações, destruíram muitas vezes a própria família em função do dinheiro. E hoje essas pessoas têm consciência de que a única coisa que tem valor na nossa vida, de fato, não tem relação com o dinheiro. Pô, dinheiro não é do mal, o dinheiro pode trazer conforto, pode trazer muitas coisas boas, mas não é de fato o que tem valor. Né? Nós todos somos vítimas das nossas escolhas, né? Somos vítimas do sistema que a gente escolhe. Esse nosso sistema, como eu comentei, economicamente falando, nos trouxe muitos benefícios, trouxe toda a evolução da humanidade aonde está, né? Mas também cobra o seu preço através da desigualdade e da escassez de recursos que a gente tem hoje. Tá? E eu, particularmente, né, e felizmente fui educado de uma forma que eu não me sinto saudável em uma sociedade desigual. Eu me sinto incomodado, né, toda vez que eu vou dormir e tenho a consciência de que a gente vive em uma sociedade desigual. Né? Me comove quando, num projeto social de Natal que a gente viu agora no início do ano, a gente apadrinha algumas crianças, né, e uma das crianças que a gente apadrinhou para esse Natal pede de presente de Natal uma ceia de Natal, uma janta no Natal, né? Então, algumas realidades que a gente desconhece que estão presentes na nossa sociedade. Tá? Eu, felizmente, durante esses 3 dias, conversei com pessoas de países desenvolvidos, conversei com pessoas que trabalham há 25 anos em Wall Street nos Estados Unidos, conversei com pessoas de países subdesenvolvidos, com economistas renomados, prêmio Nobel de Economia, com jovens de 14, 16 anos, né, que têm toda uma vida pela frente ainda,
né? Foram diversas as visões e as formas discutidas de como readequar a questão do planeta, a questão dos recursos, de como a gente pode fazer melhor o que já pode ser visto como bom, né? E, entretanto, além dessa diversidade de soluções, é uníssono, né? E todos falam numa mesma língua de que é necessário reposicionar o ser humano no centro do processo, né? Então eu ressalto aqui de novo também, para finalizar, que não existe na minha fala qualquer negação ou objeção ao recurso monetário, né? O dinheiro fez, faz e vai fazer parte do processo, né? Entretanto, a gente só precisa, de fato, mudar o olhar sobre ele, né? Reposicionar, sendo o dinheiro a nosso serviço e não o contrário, tá? E onde está a resposta disso tudo, né? O que, que a gente tem que fazer? O que eu posso dizer para vocês é que essa resposta, na minha percepção, não está no Estado, porque o Estado já se demonstrou ineficiente em resolver as coisas, né? Entretanto, também não está na iniciativa privada, porque a iniciativa privada também já demonstrou que, no fim das contas, pensa só em benefício próprio, talvez pelo paradigma de escassez e não adotando um paradigma de abundância, né? Mas então, Thiago, se a resposta não está no Estado e nem na iniciativa privada, está onde? De fato, eu não sei. Eu sei que a gente precisa reconstruir de forma conjunta como melhorar a função do Estado na nossa sociedade e fazer com que a iniciativa privada também tenha mais responsabilidade é, sobre a sociedade, sobre o ecossistema onde ela está inserida, né? E essa iniciativa privada que eu falo aqui, eu posso ressaltar com certeza que é uma pequena parcela da iniciativa privada, né? São as grandes empresas que normalmente se posicionam fazendo uso da máquina pública e fazendo uso da coisa pública. Por quê? Como consultor e trabalhando com pequenas empresas e conhecendo a realidade do Vale do Taquari de inúmeras empresas de médio e quase grande porte, né? A gente sabe que a grande maioria dos empresários tem interesse pelo bem-estar público, né? Pelo bem-estar social, trabalham e investem muito nisso. Então, de novo, é aquele 1%, né, de grandes empresas que precisa fazer um reposicionamento e mudar um pouquinho algumas dinâmicas, que isso vai gerar um grande impacto, porque não adianta milhões de pequenas e médias empresas fazendo a sua parte, enquanto 1% que move metade da economia mundial não faz, né? Então, é alguns ajustes que a gente precisa fazer, tá? Fiz uma anotação aqui, uma amiga nossa uma vez comentou em uma discussão que a gente estava realizando, ela disse para nós que percebeu que o filho dela tinha 6 anos e praticamente por toda a vida dele, ele sempre viveu preso, porque ele vive em um prédio, e aí eles saíam do prédio, entregava ele na escola, a escola é murada, ele saía da escola e ia para algum outro lugar que era murado, desse lugar ele saía, voltava para o prédio que era murado. Então, se a gente parar para perceber, as crianças hoje, de modo geral, de uma classe social média, vamos dizer assim, vivem clausurados, né? E não há dúvida de que isso vai gerar um dano mental para essas crianças, talvez irreparável, né? Bom, entre as falas do Papa Francisco, quero ressaltar aqui que ele citou o Papa Bento XVI, citou Paulo VI, acho que foi, né? Citou que a fome no mundo hoje é fruto de uma escassez de recursos sociais e não dos recursos materiais, né? Nós podemos, então, com os recursos que a gente tem no mundo hoje, tranquilamente resolver o problema da fome. Entretanto, os recursos sociais que a gente utiliza não são plausíveis para resolver esse problema, né? Nós temos uma cultura de descarte também, gerou uma fala muito grande, muito impactante sobre a necessidade de fazer o que precisa ser feito. Criticou os movimentos não governamentais, e eu particularmente faço parte de muitos projetos, né, e organizações não governamentais, onde o Papa diz que a solução não está nas organizações não governamentais, ele ressaltou que é muito bonito o trabalho realizado por essas associações, mas de fato não vai ser as ONGs que vão resolver os problemas do mundo. Isso precisa ser encarado com mais seriedade, e aí ele convoca os jovens a ocuparem lugares em que a gente pode gerar uma transformação maior de fato, né?
Depois eu compartilho o link também, então, para quem quiser assistir toda a fala do Papa, né? Eu vou passar agora um trechinho para vocês. Vamos colocar. Me obriga a viver no próprio lixo, resi invisibili, que se tornam invisíveis além do mundo e desse muro da indiferença e do conforto. Lembro-me da primeira vez que vi um bairro fechado. Não sabia que existiam. Foi em 1970. Tive que visitar alguns noviços da companhia e cheguei a um país. E depois, passando pela cidade, me disseram: não se pode ir ali, porque aquele é um bairro fechado. Dentro havia muros e dentro tinham casas, ruas, mas tudo fechado. Isto é, um bairro que vivia na indiferença. Impressionou-me muito ver isso. Mas então isso cresceu, cresceu, cresceu e estava por toda parte. Mas eu pergunto, o seu coração é como um bairro fechado? Então fica essa reflexão do Papa aí, né? Por favor, eu não estou aqui condenando quem mora em bairros fechados, mas eu acho que é válida a reflexão, porque a gente trata isso como normal, né? Se a gente tem que viver em bairros fechados é porque alguma coisa na sociedade deu errado, né? Se eu não posso viver livremente na minha cidade porque eu posso ser assaltado, porque alguém vai me matar, é porque existe um nível de desigualdade nessa comunidade que precisa se olhar para isso, né? Então você pode hoje viver em um bairro fechado por segurança, mas você não precisa ser indiferente. Então eu gostei ali também da fala do Papa em dizer, será que a gente vive em corações fechados também, com muros, né? Porque você pode dormir dentro de uma casa de um bairro fechado, mas você tem um coração, né? Se você tem um pouquinho de responsabilidade social, essa questão vai pesar na sua consciência. Então, que a gente possa agir em cima disso, né? E essa ação pode ser cobrando o sistema judiciário para que ele cumpra a sua função, né? Nós vimos agora os episódios, quero até gravar um vídeo só sobre isso, sobre a questão do homem, né, que foi morto, então espancado no Carrefour ali, e as pessoas querem fazer a justiça pelas suas próprias mãos, né? Isso me leva a crer que a gente está 2 passos para voltar para a era medieval, né? Não pode ser que uma sociedade moderna seja aceitável algo nesse sentido, mas por que as pessoas vão para esse lado da questão? Porque elas não acreditam mais nas instituições do Estado, né? Então, para isso eu preciso matar e fazer justiça com as próprias mãos? Não, eu preciso cobrar as instituições, eu preciso botar pressão lá no judiciário, dizer que eles têm que fazer a coisa funcionar, né? Então, talvez eu né, como se fosse pouco, mas eu fazer isso já é bastante coisa, fazer com que as instituições cumpram o seu papel, então que a gente possa cumprir cada vez mais o nosso papel na sociedade, para que aos poucos a gente vai mudando. Então, o que o Papa também traz de muito forte, também nesse sentido, é que a gente vai construir as respostas juntos. Então, mais do que nunca, de novo, a gente tem acesso a muita informação, a gente sabe o que funciona, a gente sabe o que não funciona. Então, é só uma questão de nós parar para sentar e discutir o que a gente quer e construir esses novos pensamentos. E eu sempre ressalto também que não é legal a gente sentar para discutir essas novas propostas com um pensamento de 1980 com a mesma cabeça de 50 anos atrás. Nós estamos em 2020, a gente vive num novo momento da sociedade e a gente está prestes a entrar nos próximos anos em alguns momentos, em algumas eras que podem ser muito bonitas a nível de humanidade, né? Mas também pode ser um tanto quanto caótico se a gente não prestar atenção em alguns detalhes. Então, fico à disposição para mais esclarecimentos, para quem quiser entender um pouco mais do processo, né? O vídeo, a transmissão hoje finaliza com uma mensagem dizendo que
isto é só o começo, né? E de fato está previsto para novembro do ano que vem o encontro presencial, né? Eu acho que de forma geral o que o evento trouxe de mais positivo foi nós nos conectarmos com tantas pessoas que fazem tantas iniciativas fantásticas. Aqui mesmo no Rio Grande do Sul eu conheci várias pessoas que fazem trabalhos muito bonitos, né? E isso a mídia não mostra, né? Infelizmente a gente tem sempre uma mídia que vende, né? Porque as pessoas compram jornais sangrentos com matérias sangrentas e a gente tem milhões, né? Milhares de cases e casos muito bonitos acontecendo neste momento na humanidade e isso não está possa cada vez mais dar enfoque para as boas notícias e as coisas boas, pois elas estão acontecendo. Nós estamos sim vivendo uma transição, né? E essa transição vem sendo debatida e construída em vários locais. Então basta você fazer algumas pesquisas, aí, algumas poucas pesquisas na internet que logo você já encontra algum lugar para se encaixar aí e ajudar nessas discussões bastante positivas. Por enquanto é isso, então. Fico à disposição. Um grande abraço e, se Deus quiser, nos vemos em breve.